contar que aqui o Senhor, Ele fala para Samuel, para dizer para Saul, né? O próprio Samuel, ele tinha já ungido Saul como rei. E ali, ele tem uma ordem de Deus, através da vida de Samuel, para que Saul, ele destruísse aquele reino dos amalequitas. Aqui a palavra vai nos contar que Samuel fala para ele: diga para Saul que ele destrua tudo, desde os homens, as mulheres, as crianças, os animais, que não deixasse nada sobreviver. O Senhor dá uma ordem através de Samuel. E ali Saul, ele vai para aquele reinado, para aquele lugar onde morava ali Agag, né, que era o rei dos amalequitas, e os amalequitas. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que ali ele entra, ele destrói tudo, mas também a palavra vai nos contar que ali ele poupa a vida do rei, e também poupa a vida de alguns animais. E a ordem do Senhor aqui é que destruísse tudo e não deixasse nada. Louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ali, ele já se irou com Saul. A palavra do Senhor vai nos dizer que isso é uma desobediência, porque o Senhor manda Saul fazer de uma maneira e ele faz de outra maneira. Ele poupa a vida do rei e ele poupa alguns animais. E o que o Senhor, ele quer falar na minha vida e na tua vida nesta noite é sobre a vida de dois homens, sobre a vida de Saul, e um pouquinho mais para frente que vai falar de Davi. Louvado seja Deus. O Senhor, ele quer dizer nesta noite o porquê que ele rejeita Saul. A palavra vai nos dizer que o Senhor, ele rejeita Saul por causa da sua rebeldia, por causa da sua falta de arrependimento. A palavra aqui também vai nos dizer, irmão, em 15:23, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então ali o Senhor, ele rejeita Saul pela sua rebeldia. Quer dizer que a sua rebeldia estava fazendo o que? Ele pecar. Era pecado contra o Senhor. O Senhor, ele rejeita ele pela sua rebeldia. Saul, a palavra vai dizer que Saul, ele estava obstinado. Obstinado, irmãos, é teimosia. Teimosia de fazer aquilo que está errado, que não agrada o Senhor, e continuar insistindo. E aqui a palavra vai dizer que a obstinação e a teimosia é pecado de idolatria. Louvado seja Deus. Deus abre mão de Saul. Ali Deus, ele fala para Samuel: eu abro mão dele porque ele está obstinado, ele está teimoso e ele não se arrepende. Ele peca e não se arrepende. Aí o Senhor rejeita Saul ali naquele momento. Pode parecer estranho a gente falar isso, né? Mas o Senhor, ele não perdoa. O Senhor, ele perdoa, mas ele perdoa um coração que se arrepende dos teus erros e dos teus pecados. A palavra vai dizer que Saul estava obstinado, ele estava teimoso. Então o Senhor, ele rejeita ele. E sabe por quê? Porque em vez de ele se arrepender, ele continuava teimando e insistindo em justificar o erro dele. Ali, em vez de ele se arrepender de coração, ele tentava justificar, dizendo: não, mas a gente trouxe os animais, a gente poupou esses animais para poder sacrificar ao teu Deus. Quando ele viu que ele estava errado, que Samuel estava falando: vem cá, mas eu estou ouvindo barulho de animais, de onde que vem esses gemidos de animais, esses barulhos? Ah não, mas eu trouxe para sacrificar ao teu Deus. Sabe o que quer dizer, irmãos? Que em vez dele ali ele se arrepender, ele estava tentando o quê? Justificar. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você? Para de justificar, para de tentar justificar os nossos erros, aquilo que não agrada a Deus. O Senhor, ele tem dado ordem a mim e a você
Tem coisas que o Senhor ordena a gente fazer e a gente vai lá e faz pela metade. O Senhor está dizendo nesta noite: para de tentar dar um jeito, para de tentar fazer da tua maneira, para de colocar as tuas mãos aonde eu dei a ordem. Louvado seja Deus. A rebeldia, irmãos, é pecado. E se eu e você não se arrepender, de nada adianta a gente estar aqui. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, de nada adianta. A palavra é clara em dizer que o Senhor não quis mais saber de Saul. Ele rejeitou. Ele mesmo escolheu como rei. E ele mesmo rejeitou. Por causa da sua rebeldia, da sua teimosia, de querer tentar justificar. A palavra do Senhor vai nos dizer, Atos 3,19, a palavra do Senhor vai nos dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados. Não fala só convertei-vos, aceita Jesus. Arrependei-vos, para que o meu pecado e o seu pecado seja cancelado. Louvado seja Deus. Sabe o que cancela pecado? Não é justificativa, é arrependimento. Quando nós vamos justificar algo que nós fizemos ao Senhor, o Senhor não quer nem saber da nossa justificativa. Ele quer saber do nosso coração derramado na presença dEle em arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos. Louvado seja Deus. Saul, ele tenta justificar ali, mas Samuel diz para ele, em 15:22, Samuel ali diz para ele: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Como em que obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha que forte essa palavra, irmãos. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas das vezes, irmãos, a gente fala: eu saio da minha casa. Eu já ouvi tanta gente falar: ando quilômetros de a pé para ir na igreja. Nossa, que grande sacrifício, porque eu saio do trabalho cansada, porque eu enfrento tudo para poder ir para o culto, porque eu venho aqui, eu me sacrifico, e eu chego em casa e faço tudo errado, e não me arrependo. Do que adianta você vir aqui se sacrificar e não obedecer? Obedecer a palavra, obedecer aos mandamentos, obedecer aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida e sobre a tua vida, aquilo que o Senhor tem ordenado sobre nós. Isso serve para mim também, irmãos. Eu estou aqui falando, mas Deus já falou comigo na minha casa. Medo, muitas das vezes complexo de inferioridade, de não posso, não vou conseguir, não estou preparado. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: sou eu quem escolho. Verdade, Deus. E é lindo de ver o que o Senhor está fazendo nesta igreja, porque eu voltei aqui hoje, está tudo diferente. Como que as irmãs estão diferentes, como Deus tem trabalhado. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado seja Deus. E quando a gente deixa Deus trabalhar sobre as nossas vidas, tudo acontece. Tudo vai acontecendo aos poucos. Pode parecer que você está vindo para a igreja, você está buscando e nada está acontecendo, mas o Senhor, Ele vai trabalhando no oculto. Devagarzinho Ele vai trabalhando na minha vida e na tua vida, dentro do nosso lar. Já é um milagre que nós estejamos aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a palavra vai nos dizer que o Senhor, Ele rejeita Saul. Mas um pouquinho mais adiante, a palavra também vai nos contar que aqui o Senhor, Ele fala para Samuel, para ele ir até a casa de Jessé, que ali ele já tinha escolhido um novo rei, porque como ele rejeitou Saul, ele já tinha alguém já preparado.
Ele já tinha pensado em alguém, porque ele conhecia o coração de Davi. Ele já sabia. Ele já enxergava aquilo que os meus olhos e os seus olhos não podem ver. O Senhor, Ele vê o oculto e o escondido. Aquele pequenininho que estava lá no campo fazendo aquilo que ninguém queria fazer, estava lá fazendo com amor, estava lá fazendo o que o pai dele colocou ele para fazer, estava em obediência, não tinha desobedecido. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que ali o Senhor, Ele fala para Samuel: até quando você vai continuar tendo dó de Saul, sendo que eu rejeitei ele? Até quando? Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Até quando eu e você vamos continuar insistindo naquilo que o Senhor não tem para mim e para você? Até quando nós vamos insistir no erro, no pecado, porque somos pecadores? Até quando nós vamos continuar? Aqui, como diz na palavra, que o Senhor fala: eu já tenho um novo rei, eu já tenho uma nova pessoa. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Eu tenho coisas novas para a tua vida. Pare de ficar insistindo em coisas que não traz o seu crescimento. Para de insistir em pessoas que muitas das vezes te joga para trás, te joga na lama. Louvado seja Deus. Aqui a palavra é clara em dizer que quando o Senhor fala para ele: para de insistir, não ore mais por ele, porque ele é rebelde, ele é obstinado, então deixa. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é rebelde, não tem arrependimento, de nada vai valer a oração. Você pode morrer de orar, mas se você não se arrepender, Deus, Ele não vai fazer na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui o Senhor falou também um ponto bem interessante no meu coração nesta tarde, enquanto eu estudava. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi também pecou. Davi, ali também, ele teve um pecado de morte, de traição. Ali Davi, ele coloca Urias na frente de uma batalha para morrer, para poder ficar com a sua mulher, para ficar com Betseba. Então ele também pecou, se a gente analisar. Aí você pode me perguntar assim: qual seria o maior pecado desses dois? Davi, que transgrediu a lei, dos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás. Ou de Saul, que desobedeceu um comando de guerra? Os dois pecaram. E por que Deus rejeita Saul, mas nunca abriu mão de Davi? Eu fiquei me perguntando isso. E a palavra é bem clara em dizer por quê. Porque Saul, ele era obstinado, ele não se arrependia. E Davi, a palavra vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem disposto a obedecer, disposto a sacrificar em fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele era um homem que ele atendia a voz do Senhor. Que ali Davi, ele fazia tudo que o Senhor mandava. Ele não era teimoso. Ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi, ele se arrepende, irmãos, ele ora no Salmo 51. Salmo 51, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele se arrepende. Quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele confronta ele, fala do pecado dele, do que ele tinha feito. E Davi ali, ele arrependido, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, e que está sempre diante de mim.
E contra ti, Senhor, eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Sabe o que é isso, irmãos? Uma oração de arrependimento.